Fala pessoal, vamos para mais uma semana do mercado pecuário. Resumo, tá meio negativo, né? O balanço ficou negativo ao longo dessa semana. Então, amparado aí numa boa rentabilidade para a atividade de engorda projetada para 2022, né? O que poderia sugerir um pouco mais de oferta de animais confinados aí nos próximos meses, um pouquinho de aumento de oferta de boi magro que tem melhorado a conta, né? A gente sabe que a reposição serve aí 60 a 70% do custo de produção da engorda. Então, isso aí, né, a gente tem empresas relatando uma margem de 16% sobre o investimento, 16,5% contra 6,5% do ano passado, ou seja, essa queda do boi magro ajudou em muito a melhorar a conta, o pessoal está colocando boi no coxo e o mercado futuro acabou refletindo isso de uma maneira bem negativa. Então, quando a gente olha para o contrato de maio, por exemplo, ao longo desta semana, né, a gente precisa ver se não vai ter variações aí depois que eu gravar o vídeo, mas está trabalhando na base aí de 320, 325 preço São Paulo, projetado aí para boi China e boi comum, uma média entre os dois tipos, duas categorias animais, tá bom? Então, uma parte da história eu já contei para vocês, todo mundo aí focando nessa margem melhor, né, da atividade engorda, projetando isso para o mercado futuro. E nós temos a segunda parte da história também, que é o fato de um investidor estrangeiro estar enxergando uma boa oportunidade no Brasil. Não é à toa que a gente viu essa derrocada do dólar, que chegou a 3K e os 4,90, tá? E dentro disso, né, eles estão migrando o seu investimento de ativos de maior risco, como boi na bolsa, para ativos de menor risco, que é o mercado à vista, o mercado acionário, muitas vezes, inclusive, tem mais diversificação de risco lá dentro da bolsa. Então a gente está vendo uma inversão de fluxo aí, saída um pouquinho das commodities de alguns fundos e acomodação desse capital de investimento aí para a bolsa, para as ações, o mercado à vista, e isso acaba trazendo no mercado um movimento de realização no mercado futuro também. Então, lembra lá atrás, nas semanas anteriores, que a gente falava, olha, o mercado está subindo, o boi está passando a safra aí acima de 340, até por volta de 350 preço São Paulo. Pensem aí na projeção para as demais praças pecuárias, considerando os diferenciais de base. Então, finalmente, o boi acabou cedendo, entrou em clima de safra e chegou a hora de a gente ver a pressão negativa, tá bom? Mesmo assim, a rentabilidade ainda está interessante, tá? Mas conforme a gente vê aí um pouquinho mais de animais entrando no confinamento sendo projetados, a gente pode considerar um pouquinho de pressão negativa. Lígia, você falou de maio e o outubro. Bom, o outubro mais ou menos na casa dos 330, 332, na verdade, né, para ser mais exata. Para mim, pessoalmente, ele acaba demonstrando um pouquinho de fraqueza exagerada. A gente tem que lembrar que, apesar da operação de confinamento ela estar agora interessante, se a gente considerar a curva de juros futuros, né, colocar 1% ao mês aí pelo menos, nós considerarmos também o efeito inflacionário, que é atual, né, e ano de eleição, ano eleitoral, a gente tem 4,9 bilhões de reais para serem distribuídos através de financiamento de campanha, né, só financiamento público, fora o privado, que hoje é pequenininho porque é limitado a 10% da renda declarada no imposto, né, por parte dos doadores, pessoa física, pessoa jurídica é proibido, mas a gente tem 4,9 bi para distribuir aí e isso acaba dando um gás, né, querendo ou não, no consumo. Um outro ponto que eu acho bastante importante a gente trazer, que o pessoal sempre pergunta, Lígia, Copa do Mundo, traz efeito? Gente, tem uma diferença gritante entre Copa do Mundo e eleições, né? Ora, mas os dois são, né? Não, são bem diferentes. Eleições trazem maior distribuição de dinheiro, maior disponibilidade monetária, expansão monetária, querendo ou não, sendo por um período ou não, se é financiamento público ou não, tem dinheiro, grana que entra direto no bolso do consumidor. É gente que abana bandeirinha aí na avenida, gráfico que imprime santinho, gente que distribui e que veste camiseta e daí por diante, tá? Então tem dinheiro de fato sendo distribuído. A Copa do Mundo ela é como se fosse um feriado, né? Ninguém ganha dinheiro a mais para gastar na Copa do Mundo. Todo mundo só para prestar atenção no jogo, então tem uma diferença brutal aí entre a expansão monetária promocionada e promovida pelo financiamento de campanha e uma comemoração como a Copa do Mundo, tá bom? Então o outubro pra gente ele tá um pouquinho desvalorizado, vamos ver se a gente paga a língua lá na frente, mas nossa opinião pro momento é essa, se a gente tem um boi hoje, né, na virada aí de março para abril, de mais ou menos uns 340, 350, o que deveria acontecer com outubro, né, tá muito mais abaixo, tá muito abaixo. E um outro ponto importante, desde 2002 até hoje, em nenhum ano de eleição o boi caiu, tá bom? Então é isso, fica aqui o meu grande abraço para vocês e até a próxima.